Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Valquíria, faço parte do time de treinamento. Muito bem-vindos aí à nossa live. Como vocês sabem, o objetivo da live hoje é mostrar um pouquinho da nova versão de como ficou a carinha lá. E se caso surgir alguma dúvida durante a live, algum ponto que vocês querem mencionar, fiquem à vontade aí de colocar no chat, tá? Que a gente vai respondendo aí vocês. Tá joia? Vocês estão me ouvindo bem? Já estão vendo a minha telinha? Tudo certinho? Então vamos começar? Bom, como vocês podem ver, eu já estou compartilhando minha tela aqui. A telinha já mudou um pouquinho, né? Do lado esquerdo aqui para clientes que utilizam o exemplo mobile, eu também consigo registrar um ponto mobile via web, então ele ficou aqui do lado esquerdo. Vou colocar o nome da empresa, de login e o PIN do funcionário e registrar ponto, só isso. Na tela inicial aqui, para acessar o executão, eu entro com a empresa de login, usuário e senha, como vocês já estão acostumados. Se caso alguém esquecer a senha, só vir aqui e colocar esqueci minha senha. Entrando aqui então, a maior mudança, né, foi o dashboard, como vocês podem observar. Então agora, ao invés da gente ter os atalhos, que ainda é possível criar, né, que está aqui do lado direito, nós temos na tela inicial o dashboard. O dashboard ele traz tanto informação mensal, diário e o perfil dos funcionários. Nos dados mensais, nós conseguimos fazer alguns filtros. Então, consigo filtrar aqui por empresa, consigo filtrar por período. E nos cards, nós temos aqui, então, no primeiro card, os funcionários que fizeram extra. A gente vai ter o nome do funcionário e a quantidade de extra realizada pelo funcionário. Os aniversariantes do mês, o índice de absenteísmo, que nós temos já um relatório, assim como o turnover também, trouxemos aqui para o dashboard. O absenteísmo, lembrando que é separado pelas faltas justificadas e não justificadas. O turnover, que é a rotatividade da empresa, um cálculo feito entre os admitidos e os demitidos. E agora, nessa versão, nós conseguimos controlar tanto o exame periódico quanto os vales, tá? No exame periódico, é possível cadastrar, né, o exame do funcionário, a periodicidade que esse exame acontece, quanto tempo que eu quero ser alertado antes do vencimento. E aí a gente vai ter um alerta aqui antes de vencer o exame do funcionário, para que você possa, por exemplo, agendar o exame do funcionário com antecedência. Temos aqui também os vales, tanto o vale transporte quanto o vale alimentação. Tá? No diário, nós vamos ter algumas informações também, como também consigo, né? Voltando aqui um pouquinho, também consigo filtrar aqui por empresa e um dia específico também. Então, consigo fazer um filtro aqui. No primeiro card, nós temos os últimos registros de ponto do dia, então vai mostrar o nome do funcionário e o horário registrado por ele. Os funcionários que faltaram na data de hoje, na data filtrada aqui, né? Os funcionários que fizeram extra e o saldo de banco de horas. O saldo de banco de horas ele mostra tanto o diário quanto o acumulado. Tá? O perfil nada mais é do que o perfil dos funcionários. Cadastrou certinho as informações lá no cadastro funcionário, nós temos aqui então o perfil dos funcionários aqui preenchido. Tá? Lembrando que eu também consigo filtrar aqui por empresa e é separado aqui por sexo, por faixa etária, por grau de escolaridade, departamento e por último nós temos aqui também o tempo de admissão. Tá? Como eu disse para vocês lá no início, aqui do lado direito nós conseguimos ainda criar os atalhos da mesma maneira. Apenas ficou aqui do lado direito no cantinho. Tá? Do lado superior aqui nós temos a calculadora em horas, um atalhozinho para calculadora em horas e um atalho também para preferências, tá? Lembrando, esses dois ícones aqui falam um pouquinho sobre as versões, né? Esse primeiro ícone aqui, sempre que tiver uma nova versão, ele vai trazer para a gente a nova versão e as novidades que vão estar nessa versão. E o ícone também aqui do WhatsApp, né? Caso vocês precisem entrar em contato, tanto comercialmente como tecnicamente, se precisar de algum apoio, certinho? Então, essa aqui é a tela inicial, já mudou um pouquinho, né? Já tá com uma carinha bem mais clean, mais moderna, certo? E essa é a maior diferença, maior mudança, né? Trouxe aí essa grande novidade, que é o dashboard. Ele vai sendo atualizado aí em tempo real, né? De acordo com que as marcações vão caindo dentro, certo? No menu aqui do lado esquerdo, nós temos então a parte de cadastros, né? Assim como tinha também na versão anterior. E quais itens nós temos aqui dentro de cadastro, então? Nós temos os cargos, né? É possível criar os cargos aqui. Então, processo simples, eu venho aqui em adicionar cargo, vou ter o nome do cargo aqui. Colocando o nome do cargo,
nós podemos observar aqui que já abriu maisinho. Então, agora nessa versão, eu já consigo cadastrar vários cargos ao mesmo tempo. Coloquei todos os cargos, vem aqui salvo, todos os cargos vão ser salvos ao mesmo tempo, certo? Assim como departamento, mesmo processo, e setores, também, mesma coisa, certinho? Aqui empresas, nós vamos então vir aqui em adicionar uma empresa, e aqui vai estar os dados básicos da empresa, né? O razão social, nome fantasia, lembrando que tudo que foi asterisco vermelho são campos obrigatórios, tá? E nessa versão aí veio com algumas novidades, como código, atividade, conselho nacional de obra, enfim, alguns campos que não são obrigatórios, mas tem a possibilidade de cadastro aqui agora, certo? Na tela inicial aqui, não sei se vocês observaram, mas a gente tem agora o editar visibilidade. O que é isso? Quando eu clico em editar visibilidade, ele vai abrir um campinho para mim de oculto. O que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue ocultar, por exemplo, alguns dados em que eu não estou utilizando mais no momento, né? Como vocês sabem, todo cadastro que já está atrelado a um funcionário, seja ele demitido ou não, eu não consigo fazer exclusão, porque aquele dado está amarrado ao funcionário, então se eu preciso tirar um relatório, alguma coisa, essas informações estão atreladas e eu não consigo excluir. Tá? Então, nessa versão, vocês vão ver que não só dentro de empresa, mas em alguns outros campos, eu vou ter a opção aqui de ocultar. Tá? Então, eu consigo ocultar, ele vai sumir ali, se eu precisar voltar ele, é só aplicar de novo aqui, ele vai aparecer essa coluna novamente e a configuração volta a aparecer, certinho? Mas isso aqui vai ser mais para limpar um pouquinho a tela, tirar o que vocês não estão usando, né? Pelo fato de a gente não conseguir excluir, a gente trouxe essa novidade aí de ocultar, certo? Voltando aqui para cadastro. Aqui então nós cadastramos o exame periódico, tá? Então eu vou adicionar aqui o exame, a gente vai colocar a data do exame e associar os funcionários que vão realizar o exame nesse dia, né? Depois eu consigo também ter as informações, consigo filtrar aqui para saber as datas, né, que vão ter exame aqui com os funcionários, tá? Aqui em cadastro nós temos também falta justificada. Falta justificada também permaneceu o mesmo processo, né, de cadastro, só ficou um pouquinho mais clean a tela, né, um pouquinho mais limpa, mais moderna. Então, seleciono o funcionário, coloco o período que esse funcionário faltou, o motivo, por exemplo, dentista, médico, enfim. A gente pode criar esses motivos, a gente vai falar um pouquinho aí da possibilidade de já deixar esses motivos pré-cadastrados. Eu posso abonar ou não. Abonei, já desconta, não desconta do funcionário, né? Se eu apenas justifiquei, aí sim vai descontar normalmente, e essa falta vai ser apenas justificada, certo? Mas as mesmas possibilidades, assim como as opções avançadas também permanecerão as mesmas opções. Aqui, como vocês podem observar aqui em falta justificada, agora quando a gente vai criar, né, uma falta justificada, ela já vem aqui para a gente também em período, né? A gente tinha a questão na versão anterior que ele criava em linha e agora ele já cria em período, tá? Lembrando que vocês, né, vão observar também que a gente tem agora um modo avançado, né? Nada mais é do que o modo gráfico, mesma função, mesma ideia, a única coisa que mudou aqui um pouquinho foi o nome, foi a nomenclatura aí que fez mais sentido, certinho? Aqui também, no quadrinho, vocês vão ver em todo modo avançado, a gente consegue também segurar, arrastar, né? Consegue selecionar vários ao mesmo tempo, só que agora a gente também consegue tanto selecionar a coluna toda, como a linha também toda. Então, veio aí também com essa novidade. Posso copiar, posso colar, né? E aqui vai estar os motivos, por exemplo, falando da falta justificada, tá? Voltando aqui para cadastro, então, nós temos também o cadastro de feriados, né? Lembrando que já vem com feriados nacionais para importação. Então, né, o primeiro acesso aí você consegue fazer já a importação dos feriados nacionais e consegue repetir, por exemplo, até 2036, né? Para evitar com que você fique tendo que renovar aí todo ano o feriado. Para adicionar um novo feriado, vem adicionar feriado, aqui vou colocar o nome do feriado e a data, consigo também repetir até 2036, e aqui eu posso fazer as amarrações, né? Todo mundo, todos os funcionários da empresa vai utilizar esse feriado, ou não, ou a gente vai associar por funcionário. Lembrando que nessa nova versão agora a gente tem a possibilidade de selecionar aqui, filtrar, né, por cidade. Lá no cadastro funcionário a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que agora existe, né, esse campinho de cidade,
e a gente consegue cadastrar a cidade que o funcionário atua, né, para que depois aqui dentro de feriado a gente consiga filtrar, né, a cidade e trazer todos os feriados todos aqueles funcionários, né, daquela cidade, e assim eu consigo já cadastrar o feriado, certinho? Em férias, né? Aqui a gente vai em cadastro férias, a gente cadastra férias. Eu venho adicionar férias, como vocês já estão acostumados, né? E vou fazer o cadastro aqui das férias dos funcionários, tá? Lembrando que nessa nova versão, também assim como falta justificada, que era criado aqui por linha, né? Nós temos aqui agora, quando eu vou cadastrar férias, ele vai trazer para a gente aqui por período, né? Ele não traz mais por linha. Então, isso facilita a exclusão, editar também, se for necessário, né? Então, ele já traz essa facilidade aqui na nova versão, tá? Aqui em horários, vou mostrar um pouquinho como ficou horários, né? Vem adicionar aqui horário. E assim ficou a carinha agora da criação de horário. Bem semelhante, né, com a versão anterior. Vou colocar uma identificação, um nome qualquer. E aqui eu faço o cadastro, né, se vai ser por período, horário, se vai ser por carga horária. Né? Reforçando que por período eu crio o horário específico ali para o funcionário. E por carga horária eu coloco uma carga horária e o funcionário cumprindo aquela carga horária, né? Tá tudo certinho. Se cumpriu a mais, é extra, cumpriu a menos, é atraso. E o período já não, o funcionário já vai seguir um horário certinho, tá? Então, por exemplo, vou criar um horário qualquer aqui e agora, quando eu vou setando os dias, como vocês podem observar, que já vai preenchendo, né? Conforme os dias que eu vou setando que o funcionário trabalha, tá? Então, isso aqui facilitou bastante o cadastro, né? Para que já vá preenchendo automaticamente. Se caso for necessário corrigir alguma coisa, né? Aí sim a gente tem a opção aplicar horário e ele já corrige automaticamente, certinho? Reforçando aqui para os funcionários, para os clientes, né, que utilizam ultrapassam, os funcionários ultrapassam as 23h59, se atentar aqui com o fechamento, certo? Mas o restante é o mesmo processo de cadastro de horário. Aqui ainda nós temos então o horário detalhado, né? Lembrando que o horário detalhado, além da escala de revezamento que é possível, a gente trata as exceções, né? Então, falando um pouquinho aqui da escala, a escala também permaneceu o mesmo processo, só a ordem que mudou um pouquinho na hora de criar a escala, né? Vou colocar o nome da escala, o período, né? O horário que o dia que o funcionário for trabalhar, qual que é o horário que ele vai cumprir, se vai ser uma carga horária ou por período. Tem a possibilidade da folga aqui também, fechamento, né? Se atentando aos funcionários que ultrapassam as 23h59. E aqui eu seto qual que é o dia, né? Que esse funcionário vai seguir essa regra que eu configurei aqui em cima. Insiro na tabela. E o próximo dia, o próximo período, né? Qual regra que ele vai seguir. Então, eu também venho aqui, insiro na tabela, e aí depois sim eu venho com o ciclo de repetição, que é o meu período de referência, que é o que eu inseri na tabela, e quanto tempo que eu quero que isso se repita, tá? Então, a criação, né, o contexto foi o mesmo, porém a ordem aqui mudou um pouquinho, que teoricamente, né, a ordem ficou mais lógica, certinho? Depois, lembrando que com a escala criada, eu posso já aqui associar os funcionários, né? Tenho a possibilidade de já fazer a amarração do funcionário, consigo editar e também excluir a escala por aqui. Tenho a possibilidade de fazer alguns filtros também, tá? No modo básico, como eu falei no início, além da criação da escala, a gente consegue tratar as exceções, né? Então, eu venho aqui em adicionar um horário detalhado, coloco o dia que eu quero mudar, por exemplo, funcionário de horário, né? E seto aqui qual que é o horário e qual é o funcionário que vai seguir essa regra. Tá? No modo avançado, que era o modo gráfico, né? Mesmo processo. Tá? Tenho aqui todos os dias, consigo fazer vários funcionários ao mesmo tempo, em dias diferentes. E aqui eu consigo selecionar a coluna, a linha, consigo selecionar vários ao mesmo tempo. Depois eu consigo copiar e colar, né? Para realizar essa regra para mais de um funcionário, por exemplo. E aqui vai estar todos os horários para a gente poder conseguir utilizar aí na criação do horário detalhado. Certinho? Aqui em cadastro ainda, nós temos também
como eu disse para vocês, a possibilidade de criar motivos, tanto de falta e atraso como de ponto manual, né? De falta, a justificativa de falta, né? Ela sempre vai perguntar o motivo, por que o funcionário faltou. Então, a gente pode deixar já pré-cadastrado esses motivos, tá? Só vem aqui adicionar o motivo e já deixo pré-cadastrado. Assim como o motivo do ponto manual. O motivo do ponto manual nada mais é do que quando você vai inserir uma marcação, né? Ou desconsiderar, ele pergunta por que você está inserindo essa marcação manualmente, né? Então, nesse momento, eu também já consigo deixar pré-cadastrado o motivo do ponto manual, tá? Aqui em parâmetros. Parâmetros, a gente consegue também editar a visibilidade, assim como empresa, que a gente falou um pouquinho. E adicionando aqui parâmetros, vocês vão ver que a maior mudança do parâmetro é a organização. Né? Não teve muita mudança técnica aqui, teve uma mudança apenas que a gente vai falar um pouquinho, mas a maior mudança realmente vai ser a organização. Vocês podem observar que a gente tá bem separadinho agora, né? Tenho separado por atraso, falta, banco de horas, toda a configuração de banco está aqui, compensação diária, semanal, mensal, o DSR, desconto de DSR, as extras, né? Qual que é a tolerância de extra, porcentagem de extra, ficou bem parecido, ó, a mesma coisa da versão anterior, né? O espelho de ponto, como que eu quero que apresente algumas informações do espelho de ponto, horário noturno, o valor da hora noturna, a hora noturna, horista e plantonista, né? A mudança técnica que eu falei para vocês é aqui no horista. O horista agora ele tem fechamento, então para os horistas que trabalham que ultrapassam, né, as 23h59, agora a gente também já consegue fazer o alinhamento das batidas certinho conforme o fechamento, tá? O plantonista está aqui também e o tempo de espera, que é o tempo que o motorista aguarda para carga, descarga ou fiscalização. Tá? Então, ficou as mesmas opções, né? Porém, bem mais organizado aqui, separadinho, mais fácil para o cadastro, para a configuração dos parâmetros. Tá? Além do parâmetro, a gente também tem um parâmetro detalhado, né? Reforçando que o parâmetro detalhado também trata aí as exceções. Então, consigo vir aqui e criar um parâmetro detalhado para qualquer funcionário, associo o funcionário, coloco o período e faço a amarração aqui de qual parâmetro que o funcionário vai seguir naquele dia ou naquele período específico, né? Lembrando que tanto o horário detalhado quanto o parâmetro detalhado, após, né, acabar esse período aqui, criado esse dia, o funcionário volta automaticamente para o que está cadastrado dentro do cadastro do funcionário, certo? E a gente tem aqui também o modo avançado, mesma regrinha do horário lá detalhado. A gente tem a tabela, aqui eu consigo fazer vários funcionários ao mesmo tempo em dias diferentes, certo? A tabelinha tá os parâmetros aqui do lado direito, também consigo aqui copiar e colar, conforme a versão anterior. Voltando aqui para cadastro, a gente tem, deixei aqui por último, né? Não menos importante, mas o cadastro dos funcionários, para a gente falar um pouquinho. Então, aqui vai estar o cadastro dos funcionários, né? Ficou com essa carinha, consigo editar, lembrando que para demitir aqui no bonequinho com o negativo do lado, coloco a data de demissão e já consigo fazer a demissão do funcionário. Para adicionar um funcionário, eu venho aqui em adicionar funcionário, e aqui vai estar todos os dados aqui do funcionário. Informações básicas, né? Como vocês já conhecem, aqui agora está com essa carinha nova aqui, esse campo novo, né? Que se dá de execução, certo? E aqui vai estar todas as configurações para a gente atrelar o funcionário, né, com as regras criadas, reforçando que existe esse maisinho porque eu consigo cadastrar também dentro do cadastro funcionário. Então, por exemplo, estou cadastrando um funcionário e não existe o cargo ainda criado, né? Eu consigo vir aqui e adicionar o cargo dentro do cadastro funcionário e depois só associar ele a esse cargo. Tá? Então, todos os campos que estiver com maisinho, a gente consegue fazer o cadastro também por dentro aqui do cadastro funcionário. Né? Registro de ponto, consigo registrar registro de ponto, na verdade, nada mais é do que as opções do relógio, né? Eu consigo capturar, por exemplo, uma digital pelo hamster, já cadastrar os cartões, tipo de usuário, se ele é comum, se ele é mestre, ficou a mesma coisa aqui, né? Lembrando que o mestre é o funcionário que mexe, consegue editar ali o relógio, mexer no relógio, e o comum ele só registra o ponto mesmo. E aqui eu coloco um usuário e uma senha, né? Tanto para registro de ponto quanto para o usuário mestre utilizar para acessar o relógio. E aqui eu faço a associação do relógio, certo? Vou deixar a opção mobile para a gente falar daqui a pouco. Tenho aqui a possibilidade também
de criar um banco de horas específico, né, para esse funcionário. Informações para contato, os vales, aqui que nós vamos configurar o valor do vale tanto diário, tanto de refeição quanto de transporte, lembrando que é o valor diário, tá? E o exame periódico, aqui eu vou fazer o cadastro da periodicidade e quanto tempo que eu quero ser alertado antes do vencimento, tá? Voltando aqui, vou pegar um funcionário que já tem um mobile habilitado para a gente falar um pouquinho, porque no cadastro do funcionário, que já está com os dados preenchidos, eu tenho aqui agora uma grande novidade, que é no geolocalização com cerca. Quando habilito geolocalização com cerca, eu tenho a possibilidade aqui, né, como vocês sabem, de cadastrar um endereço e o funcionário vai conseguir registrar pontos só nesse endereço cadastrado, conforme o raio que eu defini aqui, tá? Não tem um raio mínimo, a gente pode cadastrar qualquer raio, certinho? Só que nessa versão nova agora, a gente consegue cadastrar mais de um endereço, né? Isso era muito solicitado aí pelos nossos clientes. Então, nessa nova versão, além de eu conseguir, né, cadastrar o endereço para limitar o funcionário, né, de registrar pontos só naquele lugar, eu também consigo agora cadastrar mais de um endereço, né? Pensando em clientes aí, em funcionários que trabalham de forma híbrida, eu posso cadastrar tanto a casa do funcionário, por exemplo, como a empresa. Aí ele consegue registrar o ponto nos dois lugares, tá? Eu posso adicionar aí quantos endereços forem necessários, tá? Então essa é a grande novidade na parte mobile. O restante é o que vocês aí já conhecem, certo? Voltando aqui para cadastro, então, para a gente fechar, eu tenho cadastro de relógios, que é o cadastro que vocês já conhecem, tá? Vou cadastrar aqui o relógio. E tem um cadastro aqui, por último, também da exportação para folha de pagamento, né? Lembrando que a gente solicita que seja encaminhada o layout da folha de pagamento para que a nossa equipe aqui faça a configuração conforme o layout e a gente consiga fazer a exportação para a folha de pagamento. Sim? Bom, cadastro é isso. Entrando aqui agora em gerenciamento, a gente tem a ação em massa. Ação em massa agora veio com uma grande novidade, né? A gente já tem a opção padrão, que são as opções do sistema, que vocês já conhecem, né? Reforçando que a ação em massa eu consigo fazer uma ação e faço para vários funcionários ao mesmo tempo. Então, consigo fazer alteração para todos os funcionários ao mesmo tempo, se for necessário. E agora a grande novidade é a opção mobile, né? Nessa versão agora a gente tem a opção de habilitar também para vários funcionários ao mesmo tempo as opções mobile. Tá? Isso que é muito legal, para ainda mais quando você está fazendo implantação, né? Em que você precisa habilitar ou desabilitar, né? Para vários funcionários, então eu consigo fazer isso em massa, tá? Lembrando que quando habilita o registro de ponto, ele já cria, né? Um PIN automático para todos os funcionários. E aí depois você pode vir aqui, ó, em verificar o PIN de cada funcionário, consegue tirar um relatório e vai mostrar o PIN criado para todos, tá? E assim como eu consigo selecionar o espelho de ponto, abono, enfim, faço isso em massa para todos os funcionários ao mesmo tempo. Certinho? Em gerenciamento aqui, a autorização de pontos, como vocês sabem, é onde cai aqui as solicitações de inclusão de ponto via mobile, né? Então, os clientes que utilizam mobile, é aqui que a gente aceita, né, ou rejeita a solicitação do funcionário. E lembrando que depois é atualizado no aplicativo onde o funcionário sabe, né, se foi aceito ou não. Aceitou, a marcação entra. Rejeitou, a marcação não entra no ZPoint Web. Certo? Aqui também ficou da mesma maneira, só mudou um pouquinho a carinha, né? E o banco de horas é onde nós conseguimos fazer um ajuste de banco, né? Eu consigo vir aqui tanto somar quanto subtrair diretamente qualquer valor, né, no banco de qualquer funcionário, tá? Então, posso tanto somar quanto subtrair. Também ficou aqui com a mesma carinha, com a mesma ideia, né, porém com uma carinha um pouquinho diferente, tá? Depois eu consigo filtrar, verificar o que foi criado, ou filtrar aqui também por funcionário, por empresa, como vocês acharem melhor. Em gerenciamento, nós temos também aqui o gerenciamento de pontos, né? Então, eu consigo fazer o filtro aqui por período. Então, vou filtrar um período aqui um pouquinho para trás para a gente poder ter algumas informações. Seleciono o funcionário que eu quero fazer o gerenciamento do ponto. E aqui vai mostrar todas as informações, todos os pontos aqui dos funcionários, certo? Do funcionário, né, que eu filtrei aqui. Aqui está os dados do funcionário e aqui os pontos. Lembrando que a gente tem uma legendinha aqui com todas as informações, né? E se eu colocar o mouse em cima também, ele mostra o motivo e do que se trata aí esse ponto,
certo? No gerenciamento de pontos ele ficou mais intuitivo, né? Veio que agora com esse maisinho, induzindo aí aonde que tem que ser clicado, né? Então, na frente da data aqui da marcação, eu consigo adicionar uma marcação nova, e na frente da data eu consigo adicionar mais de uma marcação no mesmo dia. Então, vai abrir o maisinho, como possui já na versão anterior, né? Só ficou mais intuitivo com os maisinhos aqui na tela, certo? Lembrando que a gente tem a coluna aqui, eu posso selecionar o que eu quero enxergar, e essa coluna ela é temporária, né? Se a gente quer que essas colunas aqui ficam fixas, lá em configuração, gerenciamento de pontos, eu consigo deixar essas colunas, as colunas que eu quero que fique fixo, certo? Voltando para gerenciamento, a gente também tem aqui gerenciamento de exceção. O gerenciamento de exceção é diferente um pouquinho do gerenciamento de ponto. Eu trato as exceções, eu trato a situação, não o funcionário. E aí todos os funcionários que estão dentro dessa regra que eu estou filtrando, ele vai aparecer aqui para a gente e a gente consegue gerenciar, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui gerenciamento de sessão de atraso e falta, falta de intervalo, horas extras. Então, quem fez mais de tantas horas extras, banco de horas, quem tem banco de horas positivo, negativo, acima de tanto, né? Falta de registro de ponto, intervalo de interjornada, excesso de trabalho, folgas trabalhadas, então funcionários que trabalharam na folga e os pontos duplicados, tá? Então, por exemplo, eu quero saber todos os funcionários que faltou registro de ponto, né, que deixaram de registrar ponto. Eu vou habilitar essa função aqui, vou selecionar qual empresa, ou posso fazer um filtro, um outro filtro qualquer, e vai trazer para mim que todos os funcionários que deixaram de registrar o ponto. Lembrando que no gerenciamento de sessão a gente consegue já fazer o ajuste de ponto. Então, se eu estou vendo que tem vários funcionários aqui já sem registrar ponto, eu já posso vir aqui e fazer o ajuste do ponto funcionário. Tanto um por um, né, como a gente viu no gerenciamento de pontos, como por data, e aí eu consigo fazer mais de registrar, né, mais de um ponto ao mesmo tempo. Certinho? E lembrando que aqui, ó, a última telinha, a gente também consegue, na última coluna, justificar uma falta. Então, se for necessário também, nessa mesma telinha aqui de gerenciamento de sessão, eu também já consigo justificar uma falta, certo? Em gerenciamento, mapa de geolocalização, como vocês já conhecem, né? Eu consigo gerenciar aí as batidas dentro do mobile, então eu consigo ver no mapa aqui as batidas, certo? Então ele vai trazer para mim aqui todas as batidas do funcionário. Então, ele mostra aqui do lado direito cada batida. Se eu clicar em cima da data e horário, ele vai trazer exatamente onde foi registrado. E no mapa ele traz aqui para mim de forma mais macro, né? Se eu clicar em cima, então, ele vai mostrar o dia específico, o local, né, específico registrado, ponto, certo? Em gerenciamento, visualizar pontos por dia, ele vai trazer, então, os pontos, né, desse dia específico, consigo filtrar um dia específico e trazer para mim aqui, então, as batidas desse dia, conforme o meu filtro, certo? Gerenciamento é isso. Comunicação. Então, isso aqui também é comunicação com o relógio, também com as mesmas informações, não teve muita mudança aqui. Conseguimos fazer um ajuste de hora, controle de papel, né, conforme algumas configurações. Enviar dados, então, consigo enviar o funcionário para o relógio, para depois ele aparecer no relógio eu conseguir cadastrar a digital do funcionário, por exemplo. Também consigo ler, né, faço o contrário, ao invés de enviar, eu faço a leitura de algumas informações ali do relógio, como funcionário, empresa, marcações, enfim. Consigo fazer toda essa ação conforme, né, já tinha aí na versão anterior, só que com uma carinha aqui mais moderna, um pouquinho mais clean. Em configurações, nós temos as mesmas configurações, né? E-mail de admissão, e-mail remetente, espelho de ponto, né? Reforçando que no espelho de ponto eu consigo montar o espelho de acordo com o que eu quero que o funcionário veja no espelho. Então aqui eu consigo colocar ou tirar o que eu quero que apareça nas colunas, né? Se eu segurar, arrastar, eu consigo mudar a ordem também da coluna. Aqui o rodapé, o que vai trazer para a gente no rodapé, né? Consigo também desabilitar e habilitar com o que eu quero que apareça no espelho de ponto. E nessa nova versão agora, a gente consegue também alterar o texto de assinatura do funcionário. Então, no finalzinho ali do espelho de ponto, vai aparecer ali uma frase, né, onde o funcionário assina depois. Eu consigo alterar também essa frase agora,
tá? Consigo deixar em modo retrato, modo paisagem e consigo selecionar também com que apareça tanto a logomarca da empresa quanto a foto do funcionário, certo? Voltando para configurações, a gente falou já gerenciamento de pontos, né, que é onde eu deixo as colunas fixas, né, lá no gerenciamento de ponto. E preferências. Preferências também foi mais a organização, não teve muita mudança aqui, mas foi a separação, assim como parâmetros, preferências ficou bem bacana, bem organizadinho. Então, eu tenho aqui configuração de banco de horas, tenho a configuração de cadastro, lembrando que eu consigo, por exemplo, ocultar um funcionário das pesquisas demitidos, né? Permitir o cadastro de mais de um funcionário, do mesmo funcionário, né, no sistema. Enfim, tenho várias configurações aqui, conforme também já tinha na versão anterior. Gerenciamentos, o mobile, né? Notificações e relatórios, tá? Então, aqui no preferências também ficou bem organizadinho como parâmetros. E a última configuração aqui em configurações, né, é a parte de usuários. Então, eu consigo vir aqui, ó, e adicionar usuários conforme a minha necessidade. Então, eu consigo dar preferências aqui, permissões, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode, o que ele pode enxergar, se ele vai conseguir enxergar todo mundo, todos os funcionários da empresa, ou se ele vai enxergar só alguns funcionários. Então, eu consigo dar várias permissões aqui e definir o que eu quero que esse usuário faça ou não, tá? Cadastro é isso, né, de mudanças. E utilitário está todos os arquivos fiscais, tá? Inclusive o da portaria 671, né, que é a nova portaria, fala um pouquinho mais do mobile, né, lembrando aí, reforçando que eu não vou mostrar hoje a carinha do mobile, mas no mobile tem essa grande novidade agora também do comprovante, a gente já está agora entregando o comprovante, né? E o arquivo fiscal da portaria 671, então, já está aqui dentro de utilitários, tá? Dentro de utilitários, além dos arquivos fiscais, nós temos também grande novidade, é a importação de funcionários, que eu consigo também importar funcionários agora via AFD, certo? Essa é a grande novidade aqui em utilitários. Ajuda, né? Tá aqui termo de compromisso, né, para vocês que aparece no início, né? Vocês conseguem depois dar uma olhadinha que também fica disponível aqui, certo? E por último, não menos importante, né, deixei aqui para a gente falar um pouquinho de relatórios, né? Nessa nova versão, a grande novidade é que todos os relatórios, né, são mais de 25 relatórios, todos os relatórios exportam tanto em PDF quanto em Excel, né? Que antes não exportava e agora nessa nova versão exporta tanto em PDF quanto em Excel. Tá? Mostrar um pouquinho só para vocês, por exemplo, o espelho de ponto, né, que é o relatório mais utilizado, né, então eu coloco aqui o período, né, ficou todos os relatórios dessa maneira, assim, para você poder visualizar. Eu consigo tanto visualizar quanto baixar, né, reforçando que agora eu baixo tanto PDF quanto Excel. E quando eu visualizo, eu consigo verificar aqui os dados, então, dos funcionários, certo? Trazendo data, os pontos, as colunas que a gente conversou, que vocês conseguem colocar o que vocês querem que apareça. O rodapé também está aqui. A frasezinha, né, para alteração também nessa nova versão que vocês conseguem. Foto do funcionário, enfim. Então, essa é a nova carinha aqui para tirar, né, os relatórios, né? E os relatórios são o que vocês já conhecem, não teve nenhum relatório novo, tá? Absenteísmo, aniversariantes, período de ponto, faltas, funcionários, horários, logo de usuário, logo de horário, pontos por dia, por relógio, né? O turnover, relatório programado, que é o relatório bem bacana que a gente consegue programar com que você receba automaticamente, né, no seu e-mail determinado relatório, enfim. Então a gente tem mais de 25 relatórios, bem completinho, bem bacana, para atender aí a necessidade de vocês, certinho? Bom, pessoal, esse então foi as novidades, né? O chatzinho aí a gente tá respondendo, se ficou alguma coisa faltando aí a gente vai terminar de responder vocês, certo? Surgindo alguma dúvida também, fiquem à vontade de entrar em contato aqui com a gente, tá joia? Bom, é isso, forte abraço, espero ter ajudado aí vocês e até a próxima.